Olá, boa noite. Embora proibidos pela legislação atual, os jogos de azar são praticados de forma clandestina. Mas o Congresso Nacional discute um projeto de lei que pretende regularizar esta prática. As ocorrências envolvendo o fechamento desses locais são frequentes e comuns aqui na região. O último caso foi em Pindamonhangaba. Quem passa por aqui nem imagina que este local, no centro de Pindamonhangaba, era usado para uma atividade ilegal, promover jogos de azar. Nunca tinha nem percebido, por várias vezes passei por aqui e ainda não tinha visto. O espaço funcionou até o dia 18 de junho, quando foi descoberto pela Polícia Civil. Foram apreendidos baralhos, fichas de aposta e anotações de recebimento de valores. Um homem que trabalharia como funcionário no local e 5 frequentadores foram levados para a delegacia, ouvidos e liberados. Todos foram ouvidos, todos estão envolvidos com esse crime. Estamos agora, com base nas informações que foram colhidas naquele dia, nós identificamos o real proprietário do local, que também vai ser responsabilizado. Já fizemos, inclusive, um levantamento que 2 anos atrás, outra ação policial no mesmo local teria localizado também esse jogo clandestino. São 70 anos de proibição no país, mas, na prática, as casas de jogos de azar resistem e vivem na clandestinidade. Em maio do ano passado, um bingo também foi fechado em Pindamonhangaba. E no mesmo mês, uma máquina caça-níqueis foi apreendida em Taubaté, no bairro Esplanada Santa Terezinha. De acordo com o delegado, as denúncias da população são uma grande arma no combate a esse tipo de crime. Importante, sem dúvida, a participação da população denunciando esses locais. Nós estamos fazendo um pedido à população que, tendo notícia, passe, essas informações são passadas anonimamente ao setor de investigação e, feito o levantamento, nós fazemos como esse local. Pedimos um mandado de busca e adentramos no local para confirmação. Mas há quem defenda esse tipo de atividade. Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a legalização de cassinos, bingos e até jogo do bicho. Um dos principais argumentos do senador Ciro Nogueira, do PP, autor do texto, é que o governo está deixando de arrecadar impostos com a clandestinidade. O pôquer também está em discussão no Congresso. Considerado um esporte da mente por ser estratégico, o pôquer já é legalizado, mas ainda falta a regulamentação. Jorge foi campeão da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Pôquer. Junto com o título veio o prêmio de R$570 mil. Membro da Associação Taubateana de Esportes da Mente, ele explica que as apostas não são feitas em dinheiro, ao contrário dos jogos de azar. O jogo de azar, ele independe da habilidade, né? Então, o pôquer, ele é estritamente habilidade, como esporte da mente, como o xadrez, como o bridge, né? São jogos que a sorte tem uma variação muito pequena dentro do jogo. Então, essa é a grande diferença entre o pôquer e os jogos de azar. Para o delegado, a legalização dos jogos de azar pode até ter um alto retorno financeiro, através da arrecadação de impostos, mas, no final, traz um grande prejuízo para a sociedade. O prejuízo social que esse jogo pode acarretar também tem que ser pesado. Porque existe a pessoa que é viciada em jogo, ele é comparado à pessoa que é viciada em drogas, e a gente sabe de pessoas, famílias, pessoas que perdem todos os seus bens e ficam com dívidas enormes em decorrência desses jogos. É um assunto polêmico, né? Então a gente vai entender melhor essa legislação, esse projeto de lei que tramita aí na Câmara, com o advogado Dr. Luiz Eduardo de Moura, que está aqui conosco. Obrigada pela presença, doutor. Boa noite. Agradeço o convite. Boa noite. Bom, como que a gente pode aí relacionar os pontos positivos e negativos desse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele já vem tramitando no Congresso há um certo tempo. Isso começou por volta do ano de 2007, quando se tentou a abertura dos bingos, quando veio a Lei Pelé, né, na qual se queria arrecadar fundos para levar a time de futebol, enfim, a prática de esporte. Esse novo projeto que está tramitando, eu acredito que ele tem vários problemas que possui no passado.
A maior resistência que nós temos com relação à aprovação desse projeto consiste na falta de pessoas do poder público para poder fiscalizar. Vamos dar um exemplo, o bingo. O bingo, então, eles fazem um projeto de lei, que é esse que está em trâmite, dizendo que vai de 50% a 70% para o ganhador, 10% para o governo, a título de tributo, e 20% ou 30% para o proprietário do estabelecimento. Você precisa ter uma pessoa técnica para aferir esse bingo, a caça-níquel, para aferir se realmente ele está contemplando as pessoas que estão jogando nesse percentual. Ou seja, o Brasil não teria condições de fiscalizar de uma maneira rigorosa essa prática? O Brasil não está preparado para fiscalizar. A precariedade é muito grande. Nós temos hoje o governo que está atualmente querendo restringir o número de funcionários no Ministério Público e falta hoje funcionários para poder fiscalizar. Nós não podemos aprovar uma lei que vai para a sociedade sem ter a fiscalização dela. Isso, o que acontece? Incentiva também muitos bingos, a título de exemplo, funcionar sem autorização. Por quê? Porque a lei, ela trata-se de uma simples contravenção penal. Então, muitas pessoas entram e jogam, não vão saber se aquela máquina do caça-níquel está ferindo 70% ou não, porque a pessoa que vai entrar, ele não vai pedir, eu quero o certificado aqui dessa caça-níquel, eu quero ver o percentual que ela está dando. E o senhor também não acha que essa proposta deveria ter uma ampla discussão, participação da sociedade aí nesse projeto, né? Ouvir as opiniões? Ela tem que ouvir a sociedade. Eu acho que esse projeto está muito mal preparado. Nós devemos, inclusive, buscar experiências na Europa, onde existem vários cassinos, bingos, né, casas de jogos de azar, funcionando, porque a grande preocupação também é para que isso não torne-se um crime de lavagem de dinheiro. A pessoa monta um bingo e vai falar, não, pessoas jogaram lá 100 mil reais. E na realidade não jogaram 30. Né? Isso pode dar incidência à lavagem de dinheiro para as pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita, através de propina, né? Querer lavar o dinheiro no cassino. Ou seja, que é uma prática que vem sendo muito comum no Brasil, né? E investigada, sem dúvida alguma. Correndo o risco aí de voltar novamente a termos problemas. Olha, nós queremos agradecer aqui a presença do doutor Luiz Eduardo de Moura. Muito obrigada, advogado, especialista aí que comentou esse projeto que é tão importante, que há discussão, né, doutor? Obrigada, viu? Com a votação apertada, a Câmara de São José dos Campos arquivou o pedido de abertura de processo de cassação contra o prefeito Carlinhos Almeida. Carlinhos Almeida foi acusado pelo Movimento Brasil Livre de cometer infração político-administrativa ao atrasar repasses ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal. De acordo com a denúncia, a dívida seria de 70 milhões de reais. Durante a sessão, não houve tumulto, como aconteceu na última terça-feira, quando manifestantes ficaram exaltados e o presidente da casa, Shakespeare Carvalho, encerrou os trabalhos antes da votação. Desta vez, 20 vereadores compareceram. Apenas Amélia Naomi, do PT, esposa de Carlinhos Almeida, faltou. Ela tinha um atestado médico e foi representada por Tonhão Dutra, também do Partido dos Trabalhadores. A votação do pedido de cassação era a última da pauta, mas foi rápida, durou cerca de meia hora. Foram 10 votos a favor da saída do prefeito Carlinhos Almeida e 11 contra. Com esse resultado, o processo foi arquivado. O processo é totalmente inconsistente, baseado de que não respeita a lei orçamentária. A lei orçamentária vai do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Não é um processo de cassação que nós votamos a admissibilidade de abertura do processo. Manifestantes contra a cassação foram embora do plenário em festa. Já os integrantes do MBL ficaram indignados. Segundo o advogado do movimento, os vereadores deixaram de analisar pontos importantes, como denúncias de que a venda das ações da Sabesp foi feita de forma ilegal, sem passar pela Câmara, e de que as obras no banhado não estão de acordo com a lei de zoneamento.
Agora a gente repercute um assunto internacional que tem reflexos aqui no Brasil, inclusive na nossa região. A saída dos britânicos da União Europeia estremeceu hoje os mercados financeiros no mundo todo. Então a gente vai saber quais os impactos que isto representa com a Débora Carvalho, que está ao vivo com o economista. Boa noite, Débora. Boa noite, Janda. Pois é, muitos brasileiros viajam, para fora, para a Europa, para estudar ou para ir para trabalhar também. E o Brasil também exporta bastante para a União Europeia. Então, sobre isso, para entender um pouquinho mais, nós vamos conversar com o economista, o Edson Trajano, que vai explicar para a gente se pode ter algum impacto aqui na nossa região. Edson, boa noite. Primeiro, falando sobre a imigração. Pode dificultar o acesso a partir de agora? Boa noite. Em relação à imigração, pode dificultar o acesso. Hoje, qualquer brasileiro que chega na Comunidade Econômica Europeia tem espaço livre em toda a Europa, inclusive na Inglaterra. Com essa medida, o que vai acontecer? Brasileiros que têm dupla cidadania, sobretudo os italianos, que são grande maioria aqui no Vale do Paraíba, de imigração estrangeira, acaba tendo dificuldade de sair, por exemplo, da Itália para trabalhar na Inglaterra. Então, esse é o impacto mais significativo no primeiro momento. Economista, nós sabemos que na nossa região tem muitas indústrias e que também exportam para fora, para o Reino Unido. Pode dificultar alguma coisa? A gente pode ter algum problema na economia daqui? Hoje, a participação da Inglaterra no mercado internacional brasileiro é em torno de 2%. Então, não há um peso muito significativo da ilha da Inglaterra e Grã-Bretanha como um todo na nossa economia no primeiro momento. Agora, há uma preocupação no médio e longo prazo com uma retração das atividades econômicas mundiais. Se a Europa entrar em uma crise econômica mais significativa, todo mundo acaba tendo dificuldades econômicas. E isso pode afetar diretamente a economia do Vale do Paraíba e do país como um todo. O jeito, então, é esperar para saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Isso. Ainda é bastante prematuro uma análise pensando no médio e longo prazo. As coisas ainda estão acontecendo e, sobretudo, temos que pensar como será a saída de fato da Inglaterra do mercado comum europeu. Tá ótimo. Então, economista, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Valeu, Débora. Boa noite. Muito obrigada. No próximo bloco, daqui uma semana, começa a cobrança dos pedágios na Tamoios. Hora certa para você agora, às 7 horas, 3 minutinhos. A gente volta já.